Hello, follower de Jesus! Vamos para mais uma aula com The Chosen. Hoje é uma cena da temporada 1, episódio 3, onde Jesus conversa com as crianças. É muito legal, né? Então vamos lá, você vai ver que riqueza. São 21 segundos de cena. Quanta coisa que a teacher conseguiu tirar dessa pequena cena para você poder aprender o inglês do dia a dia. Vamos lá, então. Então, como é que é, né? Como é que vai funcionar? Daquele jeito, a teacher vai passar a cena, depois a gente vai fala por fala, vendo pronúncia e equivalência. Eu vou passar a cena de novo e a gente vai para os class notes, onde eu pego as falas e a gente vai vendo as variações do que a gente pode produzir em inglês com essas falas, tá bom? E, mais uma vez, tá tudo aqui debaixo da videoaula. Todos os arquivos estão aqui debaixo da videoaula para você poder acompanhar. Então, a teacher quer lembrar você, né? Quando você estiver assistindo a videoaula, é legal você ter o material, porque você pode fazer as suas anotações no próprio material, tá bom? See, I know it. So, what are you doing here? I'm visiting for a time. Where are you from? Nazareth. What is that wood for? I'm building something. Are you a carpenter? Sometimes, but I'm a craftsman. I build all kinds of things. So, why don't you live in a house? I travel a lot. How do you make money? Com esse pequeno trecho, você vai ver o tanto de coisa que você vai aprender hoje, nessa aula de hoje. Então, vamos lá. A Abby fala pro amiguinho dela, né? See, I knew it. Tá vendo, viu? Eu sabia. O que é o it? Eu sabia... Tipo assim, ela quis dizer para ele, ela veio no caminho conversando com ele, dizendo que Jesus, né, que ela conhecia pouco, era uma pessoa do bem. Então, quando ela fala I knew, ela não pode parar no knew. O que ela sabe? O que ela tá querendo dizer que ela sabia? Ela sabia que esse it significa que ele é uma pessoa do bem, tá? É como se essa ideia tivesse toda embutida dentro do it. Porque quem sabe, sabe algo. Algo, o que ela sabia? Que ele é do bem, tá? Só para você entender. Então, see, I knew it. I knew it. Repete aí. See, I knew it. So, e aí, toda vez que ela vai fazer uma pergunta, ela começa com so. Esse é um recurso de conversação. Que é, e então? E aí? Né? É o então, e aí, para você introduzir uma pergunta. E aí ela fala para ele, ela pergunta para ele, so, what are you doing here? A teacher colocou a pronúncia aqui, ó, what are? So, what are you doing here? Então, o que você, né, what é o que? Are you, você está doing, fazendo, here, aqui, o que você está fazendo aqui? Aí Jesus respondeu, eu estou... Né? Aqui a teacher colocou estou, mas eu estou. É igual a gente fala em português. A gente nem fala eu, né? A gente fala tô aqui, é o tô, né? Tô aqui, tô visitando. Então, I'm visiting, ó, o T entre vogais, entre os dois Is. I'm visiting for a time. Eu tô visitando por um tempo. Então, ele tá na região, ele tá visitando a região por um tempo. I'm visiting for a time. Repete com a teacher. I'm visiting for a time. For a time. Não é time, é time. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Repete aí. Where are you from? De onde você é? Num outro material, eu acho que foi na primeira cena que a teacher entregou, eu introduzi o from, né? Eu falei do from. E hoje a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, né? A resposta já deve ter treinado ela de lá para cá, né? Desde o começo, tá? Então, where are you from? É de onde você é. Aí ele responde, Nazareth. Ele poderia ter falado, I am from Nazareth, tá? Ele poderia ter dado a resposta completa. Nas anotações da aula, a teacher mostra isso. What is that wood for? Ou, what is that? What is that wood for? Pra quê? Por que ela falou that? Porque não tá próximo da mão dela, tá na mão de Jesus. Então, o that é aquela, ou essa. This é o esse e essa que tá muito próximo da minha mão. E o that é o esse e essa aquela que tá longe da sua mão. Então, como tá na mão de Jesus, ela perguntou para ele, what is that wood for? Para que é essa, aquela madeira?
Aí ele disse, I'm building something. Eu estou. Build é construir. Building, construindo. Something, uma coisa. Algo. Aí ela pergunta para ele, Are you a carpenter? Are you a carpenter? Você é um carpinteiro? Are you a carpenter? Sometimes, às vezes. But I'm a craftsman. Ó, sometimes, but I'm a... Ó, juntei tudo aqui, ó. O but com som de R. Eu juntei o but com I'm e o M do I'm com A. But I'm a, tá? Sometimes, but I'm a craftsman. Mas eu sou um artesão. Às vezes ele é carpinteiro, mas ele é um artesão. I build all kinds of things. I build, eu construo, né? No sentido de criar. All kinds, todos os tipos of things, de coisas. I build all, poderia juntar aqui, ó. Build all. I build all kinds of, poderia juntar o kinds com of, ó. I build all kinds of things. Repete aí. I build all kinds of things. Aí ela introduz mais uma pergunta, ó. So, então, why don't you live in a house? Porque ele tá no meio do mato, né? Why don't you? Por que você não? O quê? Live, mora in a house, em uma casa. Why don't you live? Ó, don't you, olha a pronúncia. Ó, cha. Why don't you live? O outro era live. Eu acho que eu mencionei em algum material, alguma aula, agora não lembro qual, né? Mas o L-I-V-E é live. E o que também é pronunciado como live, se for uma transmissão ao vivo. Então, essa palavra ela tem duas pronúncias. Ela tem a pronúncia do verbo, que é live, e a pronúncia do advérbio, que é ao vivo. Então, pode ser live ou live. Como viver, morar, é live. E a outra de sair é leave, como se fosse L-I-I-V. É um I mais longo. Aqui é live, o outro é leave. Olha a diferença, ó. Live, leave. Live, leave. É diferente. A primeira, live, é morar, viver. A outra, leave, é sair, é deixar, tá? Tipo, deixe-me em casa, leave me at home, ou leave me home, ok? Então, vamos lá, vamos de volta aqui. Why don't you live in a house? Por que você não mora numa casa? Aí ele diz, I travel a lot. I travel a lot. Eu viajo muito. Então, a lot é muito, é bastante. I travel a lot. E aí, a pergunta dela para ele é, how do you make money? How do you? Ó, how do you? Ô, teacher, pode ser how do you? Pode ser how do, também pode. How do you make money? How do you make money? Ou how do you make money? Ó, não é money, é money. How do you make money? Ok? Como você faz dinheiro? Ela quer saber como que ele paga as contas dele, né? O que ele faz da vida? Como que ele ganha dinheiro? Como que ele faz? Na verdade, não ganha. A gente ganha quando joga na loteria, na Mega Sena, né? Quando você trabalha, você earn ou make. Você faz dinheiro. Agora a teacher vai passar de novo a cena e a gente vai prosseguir para as anotações da aula. Vamos lá, vamos assistir a cena de novo. Abby, see? I know it. So, what are you doing here? I'm visiting for a time. Where are you from? Nazareth. What is that wood for? I'm building something. Are you a carpenter? Sometimes, but I'm a craftsman. I build all kinds of things. So, why don't you live in a house? I travel a lot. How do you make money? Então, o que a gente tem aqui? Se, viu? I knew it. Eu sabia. A pergunta é, so, what are you doing here? Então, what are you doing? O que você está fazendo? Here, aqui. A teacher criou uma variação. Olha só. So, what are you doing? O que você está fazendo? Tomorrow, amanhã. Então, se eu trocar o finalzinho, eu mudo a ideia da pergunta. Então, ela perguntou, o que você está fazendo aqui agora? Ela quer saber no agora. Se eu tirar o here, botar um tomorrow, eu pego essa estrutura e transformo ela numa estrutura de futuro.
What are you doing tomorrow? O que você está fazendo amanhã? Ok? Com essa estrutura, what are you doing, mudando o final, como é que você perguntaria? Então, o que você está fazendo hoje à noite? E a outra é, então, o que você está fazendo nas próximas férias? Você vai buscar esse vocabulário, tá? Então, a estrutura está pronta aqui. O que você vai mudar? Só o finalzinho. E veja, a gente pega uma estrutura que ela serve tanto para o presente, de uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, como com uma ideia de futuro. E essa estrutura, quando eu falo what are you doing, é um futuro que foi planejado, tá? A gente tem visto muito will, né, nas escrituras. A gente vê muito uso do will, porque a gente usa will para fazer promessas em inglês. E para falar de um futuro que ele não é planejado, é um futuro imediato, é um futuro que a gente decide na hora que a gente está falando aquilo. O what are you doing, por exemplo, what are you doing tomorrow? O que você está fazendo amanhã? Eu quero saber o que você planejou fazer amanhã. Porque se eu quero saber só o que é provável que você faça amanhã, ao invés de eu falar what are you doing, eu posso falar what will you do tomorrow? O que você fará amanhã. Mas com will, qual é a ideia? É uma ideia de um futuro que ele não é planejado, é uma probabilidade, tá? Ok? Então vamos lá. What are you doing tomorrow? E você vai tentar criar aí o que você está fazendo hoje à noite e o que você está fazendo nas próximas férias. Mais uma vez, o gabarito está aqui debaixo da videoaula, mas primeiro a teacher quer que você tente, né, fazer e depois você checa. Combinado? Aí Jesus respondeu, né? I'm visiting for a time. I am, eu estou. Visit é visitar. Visiting é visitando por um tempo. Então, eu criei a resposta aqui, né? O que você está fazendo amanhã? What are you doing tomorrow? Ó, I'm, eu estou. Work é trabalhar. Working, trabalhando. Tomorrow, eu estou trabalhando amanhã, tá? Como é que você responde? Eu estou indo ao cinema hoje à noite. E eu estou viajando para a Europa nas próximas férias. Vamos ver se você dá conta, hein? A teacher tá confiando em você que vai dar bom. Depois ela pergunta para ele, where are you from? Ó, de onde? Where are you é onde você é. You from é o de. Então, em inglês, o de vem lá no começo da pergunta, vem lá no fim, né? Em português, a gente põe o de no começo. Em inglês, a gente põe o de no final. Então, não é from where are you, é where are you from, tá? De onde você é? E ele responde. E aí, como a teacher falou para você, se você quiser dar a resposta completa, você pode falar I'm from, eu sou de, e o lugar. Então, você pode falar qual país você é, qual cidade você é, qual estado você é, tá? Então, eu posso falar I'm from Brazil, I'm from Guaratinguetá. Outra resposta é I come from, eu venho de. Então, são duas variações dessa pergunta. Eu venho de onde você vem? Eu venho do Brasil, eu venho no sentido da origem, tá? De onde você nasceu. Então, o que você vai escrever aqui? Uma dessas respostas. Você pode falar I'm from ou I come from e colocar qual é, ou cidade, ou país, ou estado, de onde você é, de onde você veio. What is that wood for? Ela pergunta. Olha lá, mais uma vez. O for, que é o para, vem no final. É igual where are you from? Em português, o para vem no começo, em inglês vem no final. Para que essa madeira? Aí ele responde, eu não vou botar o foco na pergunta aqui, tá? Vou colocar o foco na resposta. Mais uma vez, ele está descrevendo uma coisa em progresso, né? Eu estou, build, construir, construindo, building, something, uma coisa. Que é a mesma ideia do que a gente está vendo aqui, ó. I'm visiting for a time, I'm working tomorrow. É a mesma estrutura. Ela perguntou para ele, are you a carpenter? Você é um carpinteiro? Eu poderia usar essa pergunta para perguntar tantas coisas. Eu posso perguntar se você é solteiro, se você é casado, se você é um professor, se você é um engenheiro. Are you, você é ou você está, tá? Então, eu poderia perguntar muitas coisas com are you. A ideia aqui é sobre profissão. Então, ela perguntou para ele, are you a carpenter? Você é um carpinteiro? Ele diz, sometimes
Às vezes, but I'm a craftsman. Eu sou um artesão. E aí, veja, toda vez que a gente vai falar a profissão em inglês, a gente precisa usar essa palavrinha aqui, ó. Ou a, ou an. E a teacher vai explicar isso já, logo mais. I build, eu construo all kinds of things, todos os tipos de coisa. Então, o que a teacher pegou aqui, ó? All kinds of, todos os tipos de. Se eu trocar o verbo e o final, eu mudo a frase. Por exemplo, ó, no lugar de build, a teacher colocou I like, eu gosto. De todos os tipos, all kinds of, o quê? Music. Eu gosto de todos os tipos de música. Então, eu mudei o verbo e mudei o final. E mantive o all kinds of. Como é que você falaria eu como todos os tipos de comida? Então, você vai trocar no lugar do like, do build, você vai colocar o comer, né? E comida no final, tá? E eu pratico todos os tipos de esporte. Como que você falaria isso em inglês? Usando essa estrutura aqui. Why don't you live in a house? Por que você não? Why don't you? Por que você não? Aqui, why don't you live? Por que você não mora in a house, em uma casa? Eu posso usar esse why don't you também para fazer uma sugestão, tá? Por que você não mora numa casa? Estou sugerindo. Ou simplesmente eu quero saber por que você não mora numa casa. Por que você está morando no meio do mato? Aqui, eu criei uma variação, ó. So, então, why don't you visit your parents? Por que você não visita seus pais? Então, eu troquei os dois finaizinhos aqui, né? Por que você não visita os seus pais? E com essa ideia, como que você perguntaria? Então, por que você não, why don't you, liga para ela? E por que você não vai lá? Por que você não vai lá? Eu quero ver você se aventurar a criar essas duas perguntas baseada nessa estrutura aqui, seguindo nas estruturas, tá bom? Aí ele disse, I travel a lot, eu viajo muito. Eu como muito, ó, a lot é muito, então eu só troquei o verbo. I eat a lot, ou I eat a lot. I eat a lot, eu como muito. Como é que você falaria? Eu durmo muito e eu trabalho muito. Então, o que você vai trocar aqui? Só o que está em amarelo, né? Aí a Abby pergunta para Jesus, how do you make money? Como é que você faz dinheiro? Outra maneira para perguntar a profissão pode ser, what do you do for a living? Ó, what do you do for a living? O que você faz para viver? É uma maneira muito comum, muito usada por nativos para perguntar qual é a profissão da pessoa, tá? What do you do for a living? Outro jeito, what's your occupation? What's your occupation? Qual é a sua ocupação? What's your job? Qual é o seu trabalho? Teacher, qual que é muito usada? What do you do for a living? Ou só, what do you do? O que você faz? What do you do for a living? O que você faz para viver? E aí, para responder, você vai falar a sua profissão. Você vai falar I am e vai falar ou I am a ou I am an. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Antes de profissão, em inglês, a gente tem que usar o artigo. Então, em português a gente fala, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, mas em inglês não. Em inglês a gente fala assim, ó, eu sou uma professora, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro. Tem que usar, tá? Eu vou usar tanto o a quanto o an, significam uma. Quando que eu vou usar o a? Antes de palavras com som de consoante. Então, carpenter, o som de k é som de consoante. Engineer, in, é som de, esse i é som de vogal. Então, antes de som de vogal, eu vou usar in. Antes de som de consoante, eu vou usar o a. Teacher, essa regra é só para profissão? Não. É para o uso do a e do in antes de qualquer palavra. Então, toda vez que você precisar usar uma em inglês, se a próxima palavra vir com som de vogal, é an. Se vir com som de consoante, é a ou a, né? O a, ele tem som de a ou de a. Então, eu poderia falar I'm a carpenter ou I'm a carpenter. As duas pronúncias estão corretas. Então, agora, aqui embaixo, você vai colocar qual que é. What's your job? What's your occupation? What do you do for a living? Tá? How do you make money? Você vai falar qual que é a sua profissão. Teacher, eu não sei como falar a minha profissão. Onde que você vai buscar isso? A sugestão da teacher é que você vá para o Lingui. Vai lá no Lingui e coloca a sua profissão
porque com toda certeza lá no Lingui você vai conseguir encontrar. Se você não conseguir, coloca no campo de comentários aqui que a teacher ajuda você, tá bom? Eu quero encorajar você a buscar essa informação para você ter autonomia, mas se você não for bem sucedido nessa busca, deixa aqui embaixo no campo de comentários qual que é a sua occupation que a teacher ajuda você. Combinado? E aí, mais uma vez, teacher, o que eu vou anotar no flashcard, no Anki, no meu caderninho? Aquilo que fizer sentido para você. Aqueles chunks que você quiser dominar na fala para treinar. E, mais uma vez, a teacher fez algumas sugestões no exercício, mas você pode tentar criar as suas próprias frases para que isso gere mais relevância no seu cérebro. Tá bom? Bom, isso era tudo por hoje. That's all for now. Grace and peace. See you next video. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Bye bye.